uma coisa assim que eu vejo na internet, os podcasts que fazem entrevistas com terapeutas e tudo. Os temas recorrentes é depressão, ansiedade. E uma parada que eu vi muito, inclusive assim, mais do que eu imaginava, assim, tanto de pessoas falando quanto de visualizações, comentários, depoimentos, é masturbação excessiva. É uma coisa assim, eu vejo mais homens do que mulheres comentando, mas eu até vi alguns terapeutas falando, pô, às vezes até você ter lá milhões de vídeos pra você ver e você normalizar situações teatrais, né, às vezes, toda essa situação. Tu já estudasse algo sobre isso? Então. Se quiser uma pessoa pra trabalhar com ela, fazer estudos e tal, a gente tem um amigo aqui. Cara, mostra a mão. Das câmeras. Mostra a mão. Levanta as mãos aí, cara. Levanta as mãos. Cara, a gente cai em algumas coisas. Por exemplo, a masturbação, normal. É boa, ok. Mas aí onde está o lance? Não é a masturbação em si. A gente precisa botar a luz nos vícios. Uhum. Tem o cara que trabalha demais. Uhum. Entendeu? Tem o cara que vai pra igreja demais. Tem o cara que come demais. Compulsivo, né? Então, qualquer compulsão, ela é insana em si. E ela prejudica em si. Sabe caso de gente que faz bariátrica e engorda de novo? Oxe, eu conheço próximo até. É isso. O problema não é a comida. Porque se fosse a comida, reduziu aqui, tá tudo bom. Não tem a ver com a comida. Conheço uma pessoa que fez uma bariátrica, engordou de novo. Fez de novo. Engordou de novo, foi fazer plástica pra coisa, fez e vai mudando de médico, porque os médicos não querem fazer. Não querem. Então, o problema tá aqui, né? Todo o problema é aqui. Então, quando você fala... Aí o que acontece? Por que o foco é na masturbação? Porque a nossa sociedade, ela é hipócrita, é trouxa. Então, tudo que está relacionado a sexo chama atenção e tem visualização. Mas, meu irmão, é todo vício. O cara que sai todo fim de semana pra beber e não sei o quê, o cara tá tão fudido quanto da masturbação. Quanto o cara que vai para o crossfit todo dia. Pelo menos a masturbação é mais barato, né? É mais barato. Entendeu? Depende. Depende. Sabe o preço que se paga. Depende dos recursos também, essa né? questão aí... Ele vai falar, ele tem voz pra isso. Aí é local de fala, vai. Não, mas vamos ouvir. Eu nem, às vezes assim... ele não deixa nem eu começar. Ele não deixa nem eu começar Ele a tá falar, vermelho, velho. Aí você já cria um atalho. Vamos falar de masturbação. Não, mas não é disso que eu vou falar. Eu vou pegar uma parada geral aqui. Então também não quero ouvir, não. Porque... Tem um cachorro meu que ele é viciado, ele vai falar assim. Porque às vezes a pessoa fica em algum momento... Assim, a gente brinca com isso, Lógico, a gente brinca. Mas assim, em algum momento você para pra pensar nisso assim, né? O que é muito, o que é pouco. O que faz com que você pense que seja uma compulsão, né? E aí é quando você vê coisas mais extremas que você consegue perceber que nem sempre é um problema certas coisas. E outra, é o nível de controle que você tem e o nível de escolha que você tem também. Porque tem pessoas que, velho, não tem... Uma coisa é tu ter um nível de compulsão assim que às vezes tu tem um nível de adicção que tu tem que, velho, sei lá, roubar pra poder fazer a parada, tá ligado? Porque tu não consegue ali... Então tem um determinado nível ali que quando foge o conforto, eu acho que é quando começa a agravar mais a coisa. E pegando esse gancho de masturbação, porque tem dois problemas aí, né? Pode ser um problema quando é demais, e eu já vi muitas situações, principalmente com mulher... Anorgasmia. Quando é de menos. De menos, isso. Quando ela nem se conhece. E isso. Eu acho isso muito comum. Eu já vi muitas reportagens assim na internet, tipo no G1 e coisas assim. E, tipo assim, mulher com 30 anos que ela não... Nunca teve orgasmo na vida. Porque assim, ela não se... por exemplo, um homem, quando conversa com outro homem sobre esse tema, não existe muitos tabus assim de ter essa troca de experiência, de ideia. Então, é uma coisa mais desconstruída ali. Sim. Mulher, é muito difícil de uma mulher ter uma amiga que toque nesse assunto com uma naturalidade. Isso. Que deve ser. Que ela vá ali se estimular. Então, tem muito tabu ali. E quando isso acontece, eu percebo que gera um certo tipo de transtorno ali, porque a mulher ela mal se conhece ao nível dela mesma se tocar. E se for uma outra pessoa, que no caso um homem,
o cara é que não vai saber tocar melhor do que ela mesma. Sim. Uhum. Geralmente a própria pessoa se conhece melhor do que Uhum, uma outra isso. pessoa. Uhum. Desculpa. Enfim, aí eu já vi mulher assim que só vai se descobrir assim o corpo dela com 30 anos assim pra poder, sei lá, ter um orgasmo sozinha e ficar de boa assim, sabe? Então isso também é um problema também, Isso. né? Que A tua caminha fala também. é interessante porque ela perpassa por várias questões, Uhum. né? Uma delas é o nosso machismo, né? Que a mulher não pode, a mulher não deve, a mulher não sei o quê. E enquanto a gente não acabar com isso, a gente vai criar muitos problemas. Uhum. Muitos, né? De ordem mental. E aí a gente voltando para a questão da compulsão, tanto da compulsão quanto das disfunções, né? Impotência sexual também. 80% dos casos de impotência sexual são de ordem emocional, pô. 80%. Caramba. Porque entenda, eu sempre reitero essa minha fala. Eu não estou em momento algum desconsiderando o adoecimento fisiológico. Claro. Eu só estou chamando a atenção que existem outras soluções, existem outras causas do adoecimento. Uhum. E se você pensar, o que acontece? A compulsão, o que é a compulsão de fato? Ela é um prazer imediato, então vamos supor, a compulsão por comida. Ela é uma fuga, você sente uma angústia, aí tem o cara que vai ser compulsivo por trabalho, tem o cara que vai ser compulsivo por academia, tem outro que vai ser compulsivo pela igreja, tem outro por comida, só que tudo isso aí é para resolver uma dor que ele tem aqui dentro, uma angústia. Então ele tem prazer imediato, mas aquilo é um saco sem fundo. Então o problema não é o objeto que vicia, não é o objeto fóbico, entendeu? Não é a tristeza que não se justifica no caso da depressão, entendeu? Não é o bruxismo, é um movimento involuntário da sua musculatura. Isso são sintomas, Uhum. entende? O que te leva para isso é exatamente fazer o caminho contrário. O sintoma é esse aqui. Depressão, bruxismo, insônia, porque insônia não é falta de sono. Insônia é excesso de alerta, né? Até porque o cara tá fudido lá lascado, Mas não dorme. Tem né? gente que toma remédio e não dorme, pô. É verdade. Tá Cara, ligado? o cara chegar num ponto desse... No ponto desse. E aí você faz o caminho contrário. Você pega esse sintoma, né? A impotência sexual, a compulsão sexual, ou a impotência do dia a dia. Sabe que gente que é tão boa que é besta, Uhum. que não consegue dizer não, Sim. Uhum. tá ligado? Pronto, é isso. Isso é um adoecimento, lógico, numa menor proporção, mas ele também é tão danoso quanto uma depressão, quanto um bruxismo, quanto uma insônia. É a mesma coisa. Porque isso vai gerar... A pessoa, ela não consegue dizer não. Então ela cria hábitos em decorrência disso. Ela aceita tudo, ela fica procrastinadora, ela fica infeliz com a vida porque ela faz o que ela não quer. Entendeu? Uhum. E aí vai ter consequência. Quais são as consequências disso também? Aí você passa de repente a comer demais, você cria uma compulsão, você não se exercita. Tu entende? Uhum. Esse é o caminho. Então, isso aqui, o que a gente enxerga, grande parte das vezes não é a doença. Isso é o resultado de um comportamento que tá aqui. Cara, eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, viu? Mas... Então, não, eu acho que tem umas 2 horas já. É.